Oi, gente, namastê. Esse vídeo é, na verdade, uma mensagem de Natal e Ano Novo para vocês. Como eu sempre falo, na astrologia védica, a gente considera o ano novo de cada pessoa o aniversário dela. É quando todas as energias, quando o Sol, né, que ele passa por todas as suas casas, quando ele volta para sua casa de origem no seu mapa, aí você está passando pelo seu ano novo. Mas no final do ano, né, a gente tem Natal e a gente tem Ano Novo, assim, né? Virada de número, e de alguma forma a gente fica assim, vamos dizer, né, mexido, tocado, né? Fecha, as escolas fecham o ano, né? De trabalho também todo mundo vai, em geral, desacelerando, né? E aí eu queria muito, né? Eu faz mais ou menos uns 20 dias que eu tô pensando em trazer algo, né, que realmente eh, tocasse, aí também pudesse ser algo muito legal para você e para mim também, né? Porque tudo que eu trago aqui é sempre uma mão de via dupla, para você e para mim. E aí, assim, né, tantas coisas acontecendo, eu tô aqui em Delhi, não é a cidade que eu moro na Índia, eu tô a caminho de Varanasi, né, então eu saí de casa ontem, né, e na Índia, a não ser que você tenha sorte, tudo é 6, 8, 10, 12 horas de viagem, então eu tô a caminho de Varanasi, cidade sagrada de Shiva, vou passar o meu Natal, né, rodeado com meus gurudis, né, com os meus amigos de turma, continuo estudando, são 5 anos de estudo, né? Mas enfim. E aí então eu achei uma escritora de poemas e eu amo escrita, né? Inclusive eu mesmo já fiz muitos. Uma época eu escrevi muito, né? E ainda é um dos meus sonhos, quem sabe. Mas enfim, eu achei a escritora Isabelle Borges, que ela, né, todo escritor tem uma forma muito particular e única de ver o mundo. E assim, eu achei um podcast dela que bateu na veia com o que eu queria falar. Então, muito do que você vai ouvir aqui vem do podcast dela, e aí eu só fui adicionando a minha história com a astrologia, a minha história com a espiritualidade, a minha história de vida. Então, a pergunta que eu começo para você, e é o que eu quero que você reflita agora para o seu ano novo, ou então para o seu Natal e Ano Novo, é: infinito e incompleto são a mesma coisa, né? Talvez sejam vazios diferentes. O infinito vai se completando, vai se expandindo. O incompleto é um vazio de ausência e de espera. E aí, né, eu acho que essas duas palavras são tão importantes, acho que para todo mundo em geral, mas nos dias de hoje, onde o que eu mais, ou pelo menos o que mais eu enxergo muitas pessoas falando é sobre isso, né? Principalmente sobre o incompleto, né? O infinito eu não ouço tanto, mas o incompleto. E esse incompleto, né, tá aí sempre com essa ideia de algo que ainda tá faltando, né? É, algo que ainda a gente não consegue pôr para fora, né? Algo que ainda e aí gera peso, gera frustração, porque eu tô aqui de repente, né, com um monte de ideias, tô aqui com um monte de coisas que eu quero criar. E aí eu gostaria de lembrar, gente, que criar não é só fazer arte, né? As pessoas falam, ai, né, criatividade é pertinente ao mundo do artista, né? Não é só pertinente ao mundo da. Lógico, né? O artista tem a criatividade como um cerne muito forte, mas criatividade é pertinente a ser humano. Porque se você imaginar, todo dia você está criando algo. Na verdade, você está criando a sua realidade a todo momento. Você está criando como você vai organizar seu dia. Você está criando quanto de energia você vai pôr em cada coisa.
Você está criando os seus relacionamentos, seja com a família ou com as pessoas de fora. Você está criando uma relação com os seus objetos de estudo e desejos, o quanto eu quero aquilo, como que eu faço para chegar naquilo, né? Então a gente, por natureza, está sempre criando. E aí, né, o que é muito latente, às vezes, que eu vejo, é essa sensação esse incompleto, né. E aí, uma das coisas que ela coloca, né, que incompleto e infinito, às vezes tem a mesma fica ali na mesma raiz, mas existe uma sensação muito diferente, talvez essa seja a maior diferença entre eles. O incompleto vai sempre gerar uma sensação de falta, de ausência e também de peso. O infinito cria uma sensação de expansão, de movimento, de continuidade, de crescimento. E como é que a gente sabe, né, nas nossas criações diárias, né, seja você aí criando o seu trabalho, criando os seus relacionamentos, criando a sua realidade diária, criando a sua história, sei lá, para de repente um dia você se mudar e ir para outro país, né, ou para mudar ou para estudar alguma coisa nova. Como que a gente determina que algo está completo ou não? Então para, pensa, olha para a sua vida agora, né? O que você acha que já está completo ou que ainda está incompleto? E aí, ela falou uma coisa que eu achei assim tão legal, mas assim, que eu achei uma sacada tão legal e que na verdade é uma coisa que eu sempre fiz muito isso, né, intuitivamente, porque eu não consegui colocar em palavras o que ela conseguiu, a Isabelle Borges, a escritora. Ela fala que o fim, o fim de qualquer coisa é uma decisão e não um fato. Porque é uma decisão sobre aquilo que eu criei. E aí, eu sempre me senti, né, assim, de uma forma geral, em tudo que eu vivo na vida, eu nunca esperei o fim ser dado a mim, seja por uma pessoa, ou seja ou por algum acontecimento, ou seja por qualquer motivo externo. Eu sempre entendi que o final era algo que eu precisava sentir internamente dentro de mim e que se eu gostaria de terminar algo, de finalizar algo na minha vida, eu tenho que achar o que é que vai me dar esse fim na minha vida, né? Na minha vida não, perdão, no processo. Então, quando eu vivi, né, eu lembro de uma situação bem particular, onde eu estava vivendo uma situação muito difícil de relacionamento, e todo mundo em volta falava: o que é que você está esperando, né, para cair fora, para terminar essa história, né? E eu lembro que eu sempre falava: eu estou esperando eu sentir o fim. Porque na hora que eu sentir o fim, eu não estou esperando o fim vir para mim, eu estou esperando eu sentir, eu achar o meu final nessa história. Porque na hora que eu achar o meu final, eu sei que a história vai acabar de vez. Então, isso é tão legal da gente perceber, e aí eu quero que você observe na sua vida, nesse ano que você viveu, os processos que você viveu, eles estão incompletos ou completos? E se eles estão incompletos, né, qual é a sensação que você tem em relação a eles? E se eles estão completos, como que você achou o final deles? Né? Você deu, né? Você sentiu esse final ou você deixou então que algum final fosse dado? Mas eu sinto que a gente só finaliza os processos quando a gente dá o final, quando a gente sente lá dentro, agora acabou, né? Agora não tem mesmo, né? Assim, vamos imaginar um exemplo mais concreto. Então eu tenho aquele emprego e aí eu decido que agora está na hora de mudar de emprego e aí eu termino aquela história. Eu não preciso que o meu chefe me mande embora, eu não preciso
que eu, de repente, tenho alguma frustração no meu trabalho, eu decido que está na hora de acabar, seja lá porque eu estou decidindo, né. Então, essa história da gente realmente ser responsável pela completude ou pela finalização, né, dos nossos processos é muito legal. E a astrologia védica, né, e aí com certeza não estou nem falando só de astrologia védica, eu estou indo na raiz são os Vedas, é sobre isso, né, tudo sou eu e nunca o outro ou lá fora, né. Então, essa história, né, da gente se sentir incompleto, é porque essa sensação de que a gente não consegue, né, colocar as coisas, né, colocar porque a nossa essência é uma essência criativa. E aí também, né, muitas vezes as pessoas também estão se sentindo incompletas, porque elas não conseguem, ou melhor, não que elas não conseguem, elas não se colocam por inteiro nas situações, nos processos que elas estão vivendo. E isso é muito importante para você chegar para você não se sentir incompleto em um processo. Então você precisa diariamente, eu diria até que minuto a minuto, escolher estar no seu processo. E principalmente, gente, é tempo, né? Tempo é uma moeda muito cara, eu falo. Eu entendi isso muito quando eu comecei a estudar astrologia védica, né? Astrologia em geral, mas astrologia védica que é a minha especialidade. Então, tempo é uma moeda muito cara, porque ele passa, você não tem controle, e a única coisa que você pode escolher é você usá-lo de uma forma que você sinta que faz sentido e te dá a sensação de completude. Então, qualquer processo, a sensação de não estar completo, ou essa incompletude, né? Ela vem porque você também não coloca no processo, você não se coloca no processo inteiro. E aí eu me lembro, assim, né? Essa coisa da gente não se colocar inteiro. Aí algumas pessoas falam, né? Aqui, gente, é só para você pensar, são exemplos jogados no ar. Eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. Como que eu vou entrar num processo se eu já estou pensando no final do processo? Eu tenho que mergulhar inteiro, eu tenho que acreditar que aquele processo, né, vai funcionar dentro dele, né? Então, como que eu vou, né, assim, a gente não está falando que a gente realmente tem que, né, ter certos cuidados. Aqui não tem nada a ver com certos cuidados, mas a gente aqui está falando de estar inteiro na sua história. De falar, não, eu tô aqui 100%, eu quero fazer isso acontecer. E eu preciso dar tempo para isso, né? Porque realmente é impossível se a gente não dá tempo para fazer alguma coisa, né? As coisas, eu estava conversando muito isso com o pessoal do curso da Lua, onde, né, inclusive quem quiser se juntar, a gente está estudando os dias lunares e a gente está falando muito sobre isso, né? Como é importante a gente dar tempo e a gente dar atenção para o processo e ir fazendo, repetindo, inteiro, repetindo, fazendo, né? E aí, então, uma coisa bem legal que aí a gente então meio que incompleto já está mais decidido. E o infinito, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou me sentindo assim infinito, estou me sentindo assim completa expansão. Mas quem estuda Veda sabe, né? Nós somos seres espirituais vivendo num corpo físico. Então, uma boa tradução para isso é: nós somos seres infinitos morando num tempo finito. E aí, quando eu quero ter a minha infinitude, quando eu quero ser esse ser espiritual num tempo finito, a coisa fica meio engasgada, né? Porque as minhas vontades de criar são infinitas, mas o meu tempo é finito. E aí então que começa a questão da escolha e de estar inteiro em alguns processos, porque você não vai dar conta, você não vai ter tempo suficiente para fazer tudo,
né? Todas as suas infinitudes. E aí, às vezes, esse processo de escolha é difícil. Então, como ela coloca muito bem assim, né? Como que eu lido com a infinitude estando num tempo finito? Infinitude não cabe dentro da finitude. Então eu preciso o quê? Melhorar o uso do meu tempo. Precisamos dar tempo e espaço para nossa infinitude se expressar. Criar é um lugar de permanência no mundo. Eu crio para existir, eu crio para ser, eu crio para permanecer. Criando, eu alargo meu tempo e meu corpo no mundo. Então, essa história da gente, né, ter essas vontades de pôr tudo isso para fora, mas a gente sabe que o tempo é finito. E a astrologia é sobre tempo, o tempo todo. O melhor tempo, o tempo mais frutífero, o tempo de se resguardar, o tempo de lutar, o tempo de semear, né? E de estar inteiro em todos esses processos, né? Então, eu acho que o legal de uma grande proposta para a gente o ano que vem é que a gente entenda mais que nós somos esses seres criadores, né? Que nós somos esses seres infinitos num tempo finito e curto. Então, para que a gente não, né? A gente tem que saber então o quê? Saber dar fim às nossas criações que para a gente não faz mais sentido, ou então que é melhor, então, né? Já deu tempo, né, de vivência e está na hora de começar um novo processo, né? E também saber que para o que a gente, se a gente não está criando, se a gente não está acontecendo nesse mundo, isso é muito frustrante. E aí a gente fica com essa sensação de incompleto. Então, para eu ter uma sensação infinita e de permanência nesse mundo, eu preciso que a minha criação aconteça. E para isso, essa criação precisa de tempo, precisa de prática, precisa de ação. E aí eu acho que é legal a gente pensar nisso tudo e se preparar, né? Assim, eu acredito que cada um tem o seu ano novo, né? Quando o seu sol volta lá para sua casa de origem, mas eu acho que já que todo um calendário aí fora no mundo, né, tá começando 2024, a gente precisa entender melhor essa história do incompleto e do infinito. Entender? E aí eu vou fechar muito bem essa, né, essa conversa que veio muito, né? Vem muito do podcast da Isabelle, que ela fala: se entender, a gente pode se entender como um lugar do acontecimento, da infinitude na finitude. Eu desejo para você um lindo Natal, um ano novo, né? Um feliz ano novo aqui fora, porque o seu ano novo eu sei que está lá no sol. E que a gente possa cada vez mais entender que todo o processo que a gente vive depende exclusivamente das nossas de como a gente age frente às questões que estão acontecendo. Então vem de dentro para fora. Então a gente se vê então, né? Talvez aí no próximo ano. Mas, de qualquer forma, eu tô sempre por aqui. Dânia Vaca.